Oi, gente! Hoje eu trago para vocês aqui o meu diário de amamentação. Vou falar para vocês como é que foi a minha amamentação desde o início, o que eu usei que melhorou, né? Os acessórios, né, para amamentação que eu usei que melhorou e o que eu não recomendo também. Então, bora lá. Como é que eu começo isso? Eu acho que resumindo, esse negócio de amamentar não é fácil. Não é fácil. E não fica fácil, nunca. Parece. A minha amamentação no início foi bem difícil, como é comum ser difícil no início. Não é algo assim tão intuitivo pra gente, sabe? Nós mães. Pelo menos foi isso que eu senti, que não foi tão intuitivo. O Vicente, logo que ele nasceu, logo depois dele nascer, ele foi levado pra mim, eu tava no recobro, ele foi levado pra mim e ele já começou a mamar. Já tava cheio de fome. E a enfermeira, logo de início, falou que a pega dele era boa, né? Que ele mamava assim certinho e tal. E assim, nos 2 primeiros dias eu não senti dor, não senti dor. Eu acho que eu comecei a sentir no terceiro, sabe? E não começa com dor, começa a sentir assim uma ardência no mamilo, sabe? Como se ele tivesse mesmo ficando assado, né? De por conta mesmo do contato ali, né? Que você não está acostumada, da sucção, do movimento de sucção. E eu comecei a reparar que a pega dele não era assim tão, não estava assim tão correta, né? Isso eu reparei, tá? Não foi enfermeira nem nada. E o que eu reparei? Eu reparei que ele não abria o lábio assim de cima tão bem. Ou seja, o lábio dele ficava assim para dentro no meu mamilo, sabe? Então, eu mesma comecei a puxar o lábio dele para cima com o tempo, né? E não melhorou. Não via melhora nisso, sabe? E o que eu comecei a fazer? Eu já tinha comprado isso antes dele nascer, né? Que eu tinha visto recomendações, né, de outras mães, que é essa pomada aqui da Purelan. Deixa eu ver se foca aqui. Essa pomada aqui da Medela, né? No caso a marca é Medela, que é pomada de Purelan, de lanolina, na verdade, né? 100% natural. E eu comecei a passar sempre no seio depois dele mamar. E o bom dessa pomada é que ela é compatível com a amamentação, então eu podia passar e eu não precisava retirar ela do seio antes dele mamar, sabe? Ele podia mamar com ela ainda no seio, e ela é uma pomada bem grossinha. Não é pomada, não sei, gente, é uma coisa assim bem. Deixa eu ver se dá pra ver. Ela é bem grossinha, sabe? E, e eu vi que realmente criava assim, tipo, uma barreira, sabe? Mas isso não foi a salvação, sabe? Foi um conjunto de coisas. Foi isso, foi eu arrumar a pega, foi essa pomada, sempre depois das mamadas, todas mamadas, né? Ele mamou muito no início, eles mamam muito, mas sem exceção eu sempre fazia isso. E também as enfermeiras no hospital, assim, cada enfermeira dava uma recomendação. E isso é bom, eu achei bom porque cada uma falava assim posições que eu podia fazer, posições que ele podia amamentar para melhorar a dor. E teve uma enfermeira que me recomendou uma posição, né, para ele fazer, que basicamente eu não sei, eu não sei o nome, eu não vou saber, eu não vou lembrar. Que é você coloca tipo ele sentadinho, por exemplo, ele vai mamar aqui nesse peito, você coloca ele sentadinho aqui, com a cabecinha aqui, você senta ele e ele mama assim como se fosse sentado, sabe? E eu vi que essa posição ajudou muito a melhorar isso. Foi essa posição, foi passar sempre a pomada. E além da pomada, as enfermeiras também indicam que você pode passar o seu próprio leite, sabe? Depois dele mamar, você aperta um pouquinho assim o mamilo, já vai sair um pouquinho de leite e você esfrega ali assim, coloca um pouquinho de leite assim no mamilo. Eu também fazia isso. Mas eu passava principalmente pomada, porque eu sentia que a pomada, como é mais grossa, ela protegia mais, sabe? Gente, desculpa aí o barulho, tá na frente da janela, então é moto passando, é cachorro latindo, é tudo isso.
Mas então foi isso que eu fiz no hospital. E mesmo assim, assim, o meu seio, o meu mamilo machucou, fez assim umas fissurinhas assim, mas foi mais esse daqui, o outro nem tanto, também fez, mas não fez tanto. Então eu fiquei assim, é, então eu ficava tipo, sabe, eu não gostava assim quando chegava a hora de aumentar, sabe, eu ficava com medo. Eu pensava, nossa, daqui a pouco ele vai daqui a pouco ele vai mamar, vai doer, vai arder, sabe? Não era uma dor insuportável, porque eu sei que tem mães que sentem uma dor insuportável, né? Mas é aquilo, meu mamilo não chegou a sangrar, não saiu sangue, então não estava assim carne viva, né? Ele formou uma crostinha, uma crosta, como se, né? Machucou e depois formou uma crosta, né? E o que aconteceu é que foi cicatrizando com o tempo. Então, eu acho que assim, 2 semanas eu já tinha ido para casa, né? Depois de uns 4 dias, e em 2 semanas os meus mamilos já estavam bem melhores, bem melhores. E eu já comecei a não sentir dor e só sentir realmente as coisas boas da amamentação. E aí depois tem outra questão, né, quando você vai para casa, que é a descida do leite, né? A descida ou subida, cada um fala de uma forma, né? É a descida do leite, que é a pojadura, o nome, que é basicamente quando o leite vem, né? Quando o leite todo. Porque de início era só o colostro, né? E assim, eu tava com muito medo disso, porque eu sabia que muitas mulheres acabavam tendo mastite, né, por conta da pujadura, e que a mastite é horrível, e eu tinha muito medo, porque eu vi que eu tinha muito leite, sabe? Eu tenho leite, tenho bastante, nunca tive falta de leite, graças a Deus. E então eu tava com medo disso. Mas eu acho que assim, ele mamava tanto, assim, tantas vezes assim, que ele não deixou meu peito em momento nenhum ficar cheio, sabe? Eu não precisei retirar. O que eu fiz foi uma massagem de alívio. Você pode pesquisar mesmo no YouTube, foi onde eu pesquisei, massagem de alívio por conta da pujadura, né? Então eu massageava ali uns 10 minutos meu seio, né, antes dele mamar, ele ficar mais molinho, acaba saindo leite, né, e tal. E isso ajuda. Mas eu não recomendo você, por exemplo, usar uma bomba para não estimular. Não estimular nessa fase, porque se você está estimulando, você está dizendo para o seu corpo que você tem que produzir mais leite, né? E você já está nessa fase que já está com muito leite, então você vai tirar, mas ao mesmo tempo você vai falar para o seu corpo que tem que ter mais e ele vai produzir mais, então vira uma bola de neve, sabe? Então é isso, a gente tem que se informar muito. Na maternidade inteira, a gente tem que se informar muito durante a maternidade. Então, pronto, e aí melhorou, né? Em casa, sabe? Foi tudo muito bem. Depois a pega dele, né? Realmente melhorou. Que eu fui ajustando a pega dele, né? Mas não foi ninguém que falou, fui eu mesma que acabei reparando que ele não estava com a pega correta. E depois em casa, gente, foi tudo bem, foi tudo ótimo. Ah, o que eu usei de início, até os 3 meses dele, que me ajudou muito, até no início, nas 2 primeiras semanas, né? Para o mamilo não ter contato com a roupa que você vai vestir, com o sutiã, enfim. Eu usei isso daqui, olha, que é aquela concha, né, de aumentação que você coloca aqui e ela tem um espaço aqui que vai fazer com que o seu mamilo não encoste, né? E também tem aqui os buraquinhos para sair ar, né, para não pra arejar um pouco, né? E é bom por isso, para o mamilo não encostar na roupa no início, né? Que não adianta você passar pomada e estar tratando e você ter aquele atrito da roupa, vai fazer mal, querendo ou não. E é bom também porque no começo acaba vazando muito leite, até uns 3 meses vaza. Agora já não. No começo vaza, né? Porque o nosso corpo ainda não entende quanto que ele tem que produzir, quanto que tem que sair, né? Então sempre vazava. Aí quando vaza, como eu tava usando isso, vaza aqui embaixo, né? Ele é feito mesmo para isso, né? Ele vaza aqui embaixo, né? E se você estiver armazenando leite, você pode até pegar esse leite e armazenar, pronto. No meu chegava a sair bastante, sabe? Tipo, eu passava a noite com isso aqui e de manhã tinha bastante leite, sabe? Então isso aqui me salvou. Eu usei até os 3 meses.
que depois já não me incomodava o mamilo na roupa, mas como eu tinha muito leite, né, e acabava saindo, né, vazando, então eu continuei usando. Eu já não uso, né, ele já tem 8 meses, mas eu acho até que eu vou doar isso aqui, né, mas, gente, me ajudou muito. Então, assim, essas duas coisas me ajudaram muito. E o que eu tentei usar também no começo, porque assim, isso aqui acaba marcando um pouquinho na roupa, né? Se você vai usar uma regata, uma blusinha mais justa, né? Dá pra ver que você tá usando uma bola, um negócio desse. Então, às vezes, uma vez, na verdade, quando eu fui sair, e eu quis usar uma blusa melhor, né? Eu acabei usando esse absorvente de seio. Eu não vou abrir, mas ele tá aqui dentro, né? Ele abre, né? E você cola tipo, cola no seio, né? Mas eu não recomendo nada você usar isso aqui, porque isso basicamente é um absorvente mesmo. Só que para seio tem a textura do absorvente, né? Como se fosse o absorvente interno. Íntimo, né? O absorvente íntimo. Então ele abafa muito a região. Então não é bom, sabe? Eu usei ele até. Tentei usar. Eu usei antes dos 3 meses dele. E foi horrível. Meu peito ficou assado. E olha que eu usei tipo umas 3 horas só. Não usei o dia todo. E depois de 3 meses eu também usei e aconteceu a mesma coisa. Então eu falei, não, não dá pra usar isso. E até hoje eu falo pra toda mãe que eu posso pra não usar, sabe? Não recomendo nada, não use isso. Melhor não usar nada, melhor deixar vazar do que usar, sabe? Tô aqui com o cabelo molhado, gente. Enfim, não use nada, gente, é melhor, sabe? E o que mais? E é isso, a minha amamentação foi tranquila. Até os 6 meses eu não usei a bomba de leite, não usei nada. Com os 6 meses, quando ele tinha 6 meses, eu comprei uma bomba de leite elétrica. Dessas mais baratas, não quis investir 200 euros, 300, como tem algumas, e comprei uma das mais baratas, mas que fosse boa, que tinha boas recomendações. Porque a minha intenção era começar a armazenar leite para caso eu ficasse doente, precisasse, ele precisasse amamentar, e eu tivesse, por exemplo, no hospital, ou eu tivesse tomando antibiótico e não pudesse dar de mamar, né? Porque a gente tem que pensar nisso tudo, né? Que pode acontecer. Então, por isso, mas também principalmente para eu ter mais liberdade, ou seja, para eu poder deixar ele com alguém, com o pai mesmo, com o pai dele, ou com a minha irmã, e eu poder fazer alguma coisa, sabe, fazer outras coisas. Mas assim, gente, eu não me dei bem com retirar leite, porque para mim tinha que ser sempre de manhã, porque é quando eu tinha mais leite, é quando realmente saía. Mesmo assim, eu tinha que ficar é, massageando o seio, né? À noite, que é quando eu tinha mais tempo, quando ele já estava dormindo. Não saía muito leite. Então eu desisti, sabe, de ficar ali, tentando, tentando, tentando. É desgastante. Para mim foi desgastante, sabe? Eu não gostei disso, não gostei. Eu cheguei a armazenar para, por exemplo, caso eu ficasse doente, né, eu cheguei a armazenar a quantidade, mas eu não armazenei em grande quantidade, sabe? Devo ter 3 saquinhos lá no frigorífico e mais nada. Então eu não me dei certo não me dei bem com a bomba de leite, sabe? Não, vou ser sincera, eu não fiquei insistindo, não fiquei, sabe? A gente tem que ver também a nossa saúde mental, né? A gente tem que também se importar com a gente, né? Nesse processo. Tem que ser bom pra gente, não só pro bebê, né? Então, pronto, depois que ele fez 6 meses e tal, eu fiz isso e não deu certo. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a ter vontade de começar a amamentação mista. Eu falava, né, no início, eu vou amamentar até os 2 anos somente. Até pelo menos um ano eu falava que ia só dar meu leite e pronto. Isso na teoria é muito bonito, né? Mas na prática a gente é que sabe, né? Se nós mães, cada mãe sabe a sua situação e como que é a logística da família, como que é a dinâmica do dia da família, e se isso faz sentido ou não. E para mim não fazia sentido mais só dar o meu leite, sabe? Até porque depois ele também começou a comer melhor. Eu não vou falar aqui sobre a alimentação, a introdução alimentar, porque isso vai ser para outro vídeo, né? Mas ele começou a comer melhor, principalmente agora aos 8 meses, né? Então ele já, pronto, não mama tanto como mamava. Então aí eu comecei a ver que eu podia alternar, né?
Então, por exemplo, agora o que eu faço é, eu dou a fórmula 2 vezes no dia, né? À tarde, depois antes de dormir, e as outras vezes eu dou o peito, né? E no início, né? Quem quer fazer isso, aliás, tenha cuidado, porque no início eu tive dificuldade, porque o meu peito começou, até o seu peito entender o quanto ele tem que produzir, porque, por exemplo, ele estava acostumado a produzir sempre para o bebê mamar ali sempre, né? O dia todo. Aí você começa a introduzir a fórmula, então quer dizer que naquela hora que você dá a fórmula, o seu peito não vai estar, ele não vai estar mamando, mas o seu peito vai estar produzindo na mesma, né? Porque ele está acostumado àquela hora o bebê mamar. Então, meu peito começava a ficar cheio, sabe? Tipo, 4 horas sem mamar no meu peito, ou 5, né? Porque eu dava fórmula, né? No intervalo das mamadas, no intervalo, né? E meu peito começou a ficar inchado, eu não sabia o que eu fazia. Então eu tive que ir numa consulta de amamentação, fui numa consultora de amamentação para ela me orientar em relação ao que eu tinha que fazer, né? E foi muito bom. Por isso que eu falei no começo do vídeo, a amamentação nunca fica fácil. Porque a gente tem sempre coisas para descobrir, né? A gente tem sempre, né? E depois, por exemplo, quando ele parar de mamar também, né? Vai ser outro dilema. Mas isso deixa para mais depois. Então, e ela me ajudou muito, falou o que eu tinha que fazer, né? Para o meu leite não. Para eu não perder a amamentação e também para eu não ficar com mastite, né? Porque era esse o meu medo. Meu peito tá ficando inchado e às vezes dolorido. Então, né, ela falou que eu tinha que fazer. E assim, umas 2 semanas depois dele começar a tomar fórmula, minha produção de leite já começou a ficar mais equilibrada em relação ao que ele mamava, sabe? Já não sinto meu peito inchado, sabe? Ele já se acostumou, digamos assim, com isso. Então, assim, eu me senti culpada quando, não culpada, mas sei lá, me senti mal quando eu cogitei começar a amamentação mista, né? Eu pensei muito, tá? Eu pensei muito antes e aconselho que você também pense e pesquise e veja se realmente isso faz sentido para você, né? Porque às vezes você, né, pensa de um dia para o outro, vai no impulso, sem pesquisar e acaba perdendo a amamentação, né? Então, tem que fazer as coisas da forma correta, gente. É chato, né? A gente tem que estar sempre estudando, né? Digamos assim. Mas vale a pena, sabe? Porque as coisas vão se normalizando com o tempo, sabe? Agora eu já tô super acostumada com a alimentação mista. Ele também tá. Ele não estranhou a fórmula, ele não deu reação com a fórmula, tá? Então, isso também foi bom, né? Porque tem bebês que sentem cólica, que não aceita a fórmula, que não aceita mamadeira, né? Ele super se adaptou, ele mama super bem, não teve nada, gente, graças a Deus. Então foi isso, acho que eu falei todo o meu percurso de amamentação, como é que foi, né? Como é que tá sendo. Ainda não acabou, né? Mas eu quis dar esse feedback aqui logo, né? Do que falar depois só quando ele tivesse 2 anos e não mamasse mais. Achei melhor já trazer esse feedback aqui para vocês, né? De como é que tá sendo, de certa forma também ajudar outras mães, né? Que estão pensando nisso, em alimentação mista, né? Mas realmente vejam o que faz sentido para você. Não se sinta culpada por tomar uma decisão que você pensou, que você viu que é o melhor para sua família, né? Porque às vezes a gente fica com aquela ideia de que não, tem que dar só meu leite, porque é muito mais saudável, o bebê não ficar doente, só que você tá sem tempo para fazer nada, o bebê fica o dia todo pendurado no seu peito, e, enfim, mas eu não tô aqui de forma alguma incentivando ninguém a começar a amamentação mista, a fórmula, tá? Não quero de forma alguma, tô só dando meu relato, como que foi para mim e por que eu tomei essa decisão, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Beijinho. Tchau!